Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cleiton Peixer, mais uma vez com vocês, dando continuidade aí ao nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em matéria penal, né? Com tantas circunstâncias desfavoráveis a nós de um certo ponto de vista, né? Com esses adiamentos consecutivos da prova que estamos passando, pois estamos gravando essa aula no momento de pandemia aí do Covid-19, né? Mas, como eu sempre digo, nós temos que tirar proveito de tudo isso ao nosso favor, e isso quer dizer que temos mais tempo para treinar, para estudar, né? E para se preparar para o derradeiro dia da prova, com a certeza de que vocês vão estar muito bem preparados para enfrentá-la, e isso vai combinar inevitavelmente com a aprovação de vocês, é o que eu espero e o que eu desejo a todos vocês que acompanham as nossas aulas. Hoje nós trazemos novamente mais um problema para que seja resolvido na mesma sistemática das aulas anteriores. Eu trago o problema para vocês, pauso o vídeo no momento que a gente acabar de ler o problema e vocês devem então tentar resolver esse problema dentro de um tempo de aproximadamente 1h30, né? E fazer esse exercício na folha de prova, porque vocês precisam se familiarizar com a folha de prova, porque ela tem dimensões e quantidade de linhas diferente da folha do caderno. E vocês precisam estar preparados para isso, porque tem problemas que demandam muita argumentação e você vai usar muitas folhas, mesmo quando se trata de recursos, né? Porque você terá inevitavelmente uma folha aí para fazer a interposição e depois sobrarão somente 4 para você fazer efetivamente a peça. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então vamos fazer na folha de prova, perfeito? Então eu trago a vocês hoje o exercício, lembrando vocês que a OAB não vai conseguir cobrar nada diferente de vocês do que vem ocorrendo nas aulas anteriores. Então as teses defensivas, elas não têm muita alternância, né? Então vocês devem prestar atenção e seguir aquele cronograma que eu falo para vocês, tá? Verificar as teses preliminares, verificar as teses de mérito, né? Analisar o MATIC direitinho, ver as teses subsidiárias que são de fundamental importância para a aprovação de vocês, porque sempre que se discute o mérito, inevitavelmente você vai passar pelas fases subsidiárias, que é a aplicação de pena, regime e substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. E com isso, nós vamos treinando a cada dia, fazendo cada peça de uma forma melhor, vamos nos aprimorando, ganhando bagagem, ganhando argumentação, e com isso vai chegar preparado na prova. Então vamos lá para ler o nosso problema de hoje e após isso então fazer a nossa correção. Segue lá. Olha lá, o nosso problema de hoje é da Rita, senhora de 60 anos, foi presa em flagrante no dia 10/11/2011, uma quinta-feira, ao sair da filial de uma grande rede de farmácias, após ter furtado 5 tintas de cabelo. Para subtrair os itens, Rita arrebentou a fechadura do armário onde estavam os referidos produtos, conforme imagens gravadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento. O valor total dos itens furtados perfazia a quantia de R$ 49,95. Instaurado o inquérito policial, as investigações seguiram normalmente. O Ministério Público, então, por entender haver indícios suficientes da autoria, prova da materialidade e justa causa, resolveu denunciar Rita pela prática da conduta descrita no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 do Código Penal, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. A denúncia foi regularmente recebida pelo juízo da 41ª Vara Criminal da comarca da capital do estado X, e a ré foi citada para responder à acusação, o que foi feito devidamente, né? O processo teve curso regular e durante todo o tempo a ré ficou em liberdade. Na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 18/10/2012, quinta-feira, o Ministério Público apresentou certidão cartorária
apta a atestar que no dia 15 de 5 de 2012, terça-feira, ocorrera o trânsito em julgado definitivo de sentença que condenava a Rita pela prática do delito de estelionato. A ré, em seu interrogatório, exerceu o direito ao silêncio. As alegações finais foram orais, acusação e defesa manifestaram-se. Fim da instrução criminal, o magistrado proferiu sentença em audiência. Na dosimetria da pena, o magistrado entendeu por bem elevar a pena base em patamar acima do mínimo, ao argumento de que o trânsito em julgado de outra sentença condenatória configurava maus antecedentes. Na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado também entendeu ser cabível a incidência da agravante da reincidência, levando em conta a data do trânsito em julgado definitivo da sentença de estelionato, bem como a data do cometimento do furto, ora objeto de julgamento, não verificando a incidência de nenhuma causa de aumento ou de diminuição. O magistrado fixou a pena definitiva em 4 anos de reclusão no regime inicial semiaberto e 80 dias multa. O valor da dia-multa foi fixado no patamar mínimo legal. Por entender que a ré não atendia aos requisitos legais, o magistrado não substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ao final, assegurou à ré o direito de recorrer em liberdade. O advogado da ré deseja recorrer da decisão. E atento ao caso narrado e levando em conta tão somente as informações contidas nos textos, elabore o recurso cabível. Perfeito, pessoal? Então, olha só, esse é o nosso problema de hoje. Tem muitos detalhes aí e tem muita informação dada de bandeja para você, né? Para você saber qual que é a peça adequada. Olha, presta atenção lá no finalzinho do problema. É uma dica que eu estou dando, né? E não esqueçam, como eu já falei para vocês, das teses subsidiárias, que são muito importantes para aprovação e valem ponto. E às vezes a sua aprovação depende da pontuação dessas teses subsidiárias. Então vamos ver aí se a decisão do juiz, né, se o que ele colocou na sentença, olha só, mais uma dica importante aí para vocês, né? Já houve sentença condenatória, o juiz já condenou, e a condenação dele, a sentença dele está correta? Essa é as dicas de hoje, e nós nos vemos daqui a 1h30, com certeza, para fazer a correção. Até lá! Tudo bem, pessoal? Aqui novamente com vocês para a nossa correção do exercício de hoje. Tenho certeza que vocês já fizeram, dentro do nosso tempo aí cronometrado de 1h30, fizeram lá na folha de prova, como eu indico para vocês, está tudo resolvido. E nós só vamos fazer os tiques agora, né? Só conferir o que vocês fizeram com o gabarito agora que eu vou passar para vocês. E isso vai dando força para vocês, eu tenho certeza que vocês estão muito confiantes e que não vai ter problema nenhum no dia da prova. Vocês com certeza serão aprovados, tá? Então vamos seguir a nossa correção aqui fazendo o de praxe, né? Aquele que a gente sempre faz em primeiro lugar, né? Sem contar, claro, a folha de estrutura que você deixou reservada. Nós vamos fazer então o nosso raio-x para extrair as informações objetivas do problema para a nossa folha aqui, para o nosso raio-x, que é o nosso amigo nesse momento. Vamos lá? Pois bem, raio-x, né? O raio-x do nosso problema de hoje. Então, quem é o nosso cliente? O nosso cliente é a Rita, né? Ela é ré ou vítima, ela é ré. Está presa ou solta, o problema já fala que ela está solta, né? Qual a infração penal? Ela está sendo acusada do furto qualificado, lá no parágrafo 4º, inciso 1, furto com rompimento de obstáculo. A pena em abstrato é de 2 a 8 anos, né? Isso não teria tanta importância aqui para nós, mas é importante colocar aí no nosso raio-x, porque vocês precisam se familiarizar com essas perguntas. Pena em concreto já tem
Foram 4 anos de reclusão no regime semiaberto, né? Desculpem o erro de digitação aqui, e 80 dias multa fixado no patamar mínimo legal, perfeito? Rito processual é o rito ordinário, né? Dada a quantidade de pena, isso também não faria tanta diferença aqui para nós hoje, e a ação penal é pública e incondicionada. E rito processual e ação penal, nós já vimos insistentemente, vocês já têm no caderno aí, passe lá pelos ritos especiais primeiro, para saber se não é nenhum dos especiais, né? Júri, funcionário público, honra, propriedade material ou drogas, e depois, se não for nenhum especial, a gente vai lá para os ritos ordinários, sumário ou sumaríssimo, né? Lá no GCRIM e etc. Isso vocês têm tudo no caderno, vale a pena sempre dar uma revisada, perfeito? Datas e referências, e nesse problema trazia algumas datas para nós, né? E referências aqui. Data dos fatos, 10/11/2011, a sentença foi no dia 18/10/2012, e a sentença que transitou em julgado lá do crime de estelionato praticado pela Rita foi no dia 15/5/2012. Essas datas são importantes, vai fazer toda a diferença aí na resolução do problema, perfeito? Último dia do prazo, aqui o problema não pediu para que nós datássemos, né, a nossa peça no último dia do prazo, mas você tem que sempre colocar isso no seu raio-x, porque vale ponto e às vezes você perde um ponto bobo aí por não ter colocado a data correta, perfeito? Passado, então, o nosso raio-x, já extraímos todas as informações necessárias lá para a nossa folha de rascunho e vamos partir agora em direção ao nosso esqueleto para descobrir qual é a peça adequada e a competência, né? Então, vamos lá, o nosso esqueleto da peça. Nós temos que analisar primeiramente os 4 momentos processuais, né? Saber em qual fase do processo que nós estamos, né? E para relembrar, eu faço isso todas as aulas, é muito importante, nós temos os 4 momentos processuais definidos da seguinte forma. Momento 1, antes do recebimento da denúncia ou queixa, tá? Se não houve recebimento da denúncia ou queixa, nós estamos no momento 1. O momento 2 parte do recebimento da denúncia ou queixa até a sentença. E aqui estaríamos, então, na fase de mérito, né? Aquela que você vai efetivamente fazer a defesa do seu cliente, perfeito? E depois temos o momento 3, que vai da sentença até o trânsito em julgado, né? E aí estaremos diante, então, do momento de recursos, né? Discutir aquilo que foi sentenciado, né? E depois nós teremos o momento 4, que parte do trânsito em julgado da sentença, né? E aí estaríamos diante, então, da execução penal, né? Ou da revisão criminal. E aqui nós estamos no momento 3, pelo réu. Nós estamos na fase de recurso. Por que nós estamos na fase de recurso? Porque já teve uma sentença, né? E nós vamos discutir essa sentença. Tá? E aí nós temos, nessa fase de recurso, a grosso modo aí, né? Fora outros que nós vamos ver para frente, nós temos o rese lá do artigo 581, que tem um rol taxativo. Então, você deve dar uma passada por ele para saber se não é caso de rese. E nós temos a apelação lá do 5931 do Código de Processo Penal, e é a nossa peça de hoje, né? Porque nós vamos interpor um recurso de uma sentença condenatória. Isso está lá no artigo 5931 do Código de Processo Penal. E aqui eu gostaria de fazer um adendo a vocês. Quando cai na prova o recurso, é uma maravilha para vocês. Eu torço para que caia para vocês um recurso. Por quê? Porque as teses defensivas já estão prontas. Então, toda vez que você for fazer um recurso de apelação, por exemplo, você vai discutir o que o juiz decidiu na sentença. Quando você for fazer uma contra-razões de apelação, isso quer dizer que o Ministério Público já entrou com apelação, né? Já apelou, já ficou inconformado com a sentença, você só vai rebater as alegações do Ministério Público com base, inclusive, na sentença proferida pelo juiz. Então, percebam que a tese já vem definida, né? Olha só a diferença.
quando você vai fazer memoriais, que ainda não há uma sentença, você tem que argumentar tudo, né? Analisar item por item da mesma forma, tá? Mas você tem que argumentar tudo, falar, olha, o réu é merecedor da pena no mínimo legal diante das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal que são favoráveis, né? Quando você vai para a fase de recurso, isso muda um pouquinho. Por quê? Porque o juiz já proferiu a sentença e não observou alguma coisa, né? Então você vai rebater essa sentença do juiz. Então eu sempre falo que quando cai recurso é uma peça muito boa de se trabalhar, porque você já já sai ganhando o jogo, porque a tese defensiva você já tem. Então você só vai adequar, passar por todos os pontos que eu sempre falo para vocês, né? As teses preliminares, analisar a extinção da punibilidade do artigo 107, prescrição do 109 e as nulidades do 564 do Código de Processo Penal. Depois disso você vai para o mérito, aí sim você vai analisar uma TIC, né? Verificar materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Passada essa fase, então nós vamos analisar as teses subsidiárias, que é a aplicação da pena, sistema trifásico, né? Primeira fase, as circunstâncias do artigo 59, a segunda fase, agravante e atenuante, e a terceira fase, causa de aumento ou diminuição de pena. Depois vamos verificar regime e substituição, sem esquecer lá do sursi. E o regime para cumprimento de pena, você deve analisar o artigo 33, substituição no 44, e 33 com 44 dá 77, e 77 é o sursi, né? Então, se não couber a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda assim pode ser que caiba aí a aplicação do sursi, lá do 77, e você tem que analisar. Então, veja só, você tem um script a seguir, você tem um questionário a ser respondido na sua prova. E é esse que eu passei para vocês. E vocês devem fazer isso independente do momento processual, mas sempre que discutir mérito, né? Quando você falar em memoriais, quando você falar em apelação, você vai discutir essas teses, perfeito? Então, eu torço realmente para que caia para vocês um recurso, porque é uma peça muito boa de se trabalhar, perfeito? Mas aí vamos seguindo o nosso barco lá para a nossa correção, que é importante de hoje, ok? Vamos lá. Então já vimos que a nossa peça é uma apelação do artigo 5931 do Código de Processo Penal. Precisamos descobrir agora, então, a competência, né? E a competência nós vamos analisar dessa forma. O esqueleto, competência. Primeira vara, o juiz, né? E aqui nós estamos diante de um juiz de direito, ou seja, foi ele que proferiu a sentença. Mas não podemos esquecer que aqui existe duas jurisdições, né? Por quê? Porque nós estamos tratando de recurso. E quando você faz um recurso, você sempre vai interpor esse recurso para a autoridade que deu a decisão, né? Então você vai interpor o recurso aqui em primeira instância, afinal de contas foi um juiz de direito que proferiu sentença, perfeito? Então a primeira instância é para interposição do recurso. Entretanto, olha só, as razões de apelação, a sua tese, os seus argumentos deverão ser direcionados para o Tribunal de Justiça, né? Porque é ele que vai analisar, revisar essa sentença, analisar os argumentos trazidos pelo juiz, analisar os seus argumentos e os argumentos do Ministério Público e ver se cabe alguma reforma. Então, aqui a nossa competência para interposição será o juiz de primeiro grau e as razões encaminhadas para a instância superior, que nesse caso é o Tribunal de Justiça, né? Se estivéssemos aí diante de uma vara criminal federal, teríamos que direcionar as nossas razões para o TRF, né? Mas isso vocês já viram também, a gente vai passar bastante por isso ainda no decorrer do curso, tá? E depois teríamos uma instância especial, chamada também de terceira instância, quando você fala com STF e STJ. E nesse caso, então, primeira instância para interposição e razões para o tribunal. O órgão adequado
é a vara criminal, como eu falei para vocês, né? E a vara criminal aqui e as razões de apelação para o tribunal. E feito isso, então, nós partimos lá agora, sim, né? Nós já temos, olha só, raio-x pronto com todas as informações objetivas. Nós já temos competência, já descobrimos qual é a peça. Então agora nós vamos montar a nossa estrutura, né? E vamos lá para aquela primeira folha de rascunho, onde nós colocamos lá a estrutura da nossa peça, né? Endereçamento, preâmbulo, dos fatos do direito, né? E dos pedidos. Então agora sim, com as informações que nós já temos na mão, de raio-x esqueleto, vamos preencher a nossa estrutura de peça. E aqui é o coração da sua prova. É a estrutura de peça que vai te dar elementos para que você só redija a peça depois. E isso tem que tomar muito cuidado. É aqui que você deve ter atenção para ganhar os pontos dados, tá? Então vamos seguindo lá para a nossa estrutura de peça. Endereçamento, e o problema já trazia para a gente essa informação, e eu falo sempre que os pontos bobos nós não devemos perder, né? Se vale ponto você direcionar a sua peça para a 41ª Vara Criminal da Comarca do Estado X, é aí que nós vamos direcionar, porque isso vale ponto, está dado no problema para a gente, tá? Então não vamos perder esses pontos, porque pode fazer a diferença na aprovação. Razões para o Tribunal de Justiça do Estado X. Tá? Me perdoe o erro de digitação aí novamente. Tribunal de Justiça do Estado X. Então nós já temos o nosso endereçamento. Agora o preâmbulo, né? É a peça que você vai ingressar. E o nosso preâmbulo está aqui, que você vem, por meio desta, interpor recurso de apelação com fulcro no artigo 5931 do Código de Processo Penal. Tá? Depois dos fatos, descrever os fatos de forma reduzida, e aqui eu sempre falo para vocês, né, que vocês devem usar o problema em favor de vocês. Então, resumam os fatos de uma forma bem sucinta e usem o próprio problema para você fazer a sua argumentação lá na fase do direito, perfeito? Então, agora, do direito. Do direito, nós temos que analisar as teses preliminares primeiramente, né? E eu sempre falo para vocês que vocês devem passar por isso. Extinção da punibilidade, prescrição e nulidade. Nem todos os problemas vão trazer algumas teses preliminares. Nesse caso, no problema de hoje, nós não temos teses preliminares a serem discutidas, né? Porque você não percebeu nada de irregular, né? Pelo contrário, diz que o processo correu normalmente, né? Não teve nenhum vício, não teve nenhuma nulidade, não tem prescrição e nenhuma causa de exclusão de extinção de punibilidade. Então aqui, embora não tenha, né, nesse problema específico, nenhuma das teses preliminares, você deve analisar todas elas, tá? Porque isso vale ponto. Agora, temos um diferencial nesse problema com relação ao mérito, porque vocês percebem que nos exercícios anteriores, geralmente tem uma tese preliminar e uma tese de mérito, uma tese preliminar e uma tese de mérito. É assim que a OAB vem cobrando. Nesse caso, por exemplo, não tem nenhuma tese preliminar, mas temos duas teses de mérito, né? A primeira dela está aqui, ó, a tipicidade da conduta, né? Quando você vai analisar uma TICS. Tem materialidade? Tem. Você passa. Tem autoria? Tem. Você passa. Tem tipicidade? Aqui você esbarra nesse problema, porque você não tem a tipicidade. Olha só. Embora esteja adequada formalmente a conduta descrita no tipo penal, não importa em efetiva lesão ao patrimônio da farmácia. Incide, portanto, o princípio da insignificância, né? 5 frascos de tinta não representa um prejuízo para uma rede grande de farmácias. Então, aqui deveria ser argumentado como tese de mérito principal, né, a absolvição pelo princípio da insignificância, né? Então, essa seria a sua tese de mérito. Entretanto, ainda que não fosse reconhecida essa tese de mérito, né, de absolvição, você tem mais uma para discutir, porque está lá no próprio artigo 155. Furto
privilegiado, parágrafo 2º, artigo 155 do Código Penal, primária e pequeno valor, né? Então, se a coisa é de pequeno valor e a ré primária, deve ser postulado aí e deferido o seu pedido de furto privilegiado. Percebam aqui, então, você tem duas teses de mérito, perfeito? Então, analisadas as teses de mérito, nós passamos para as subsidiárias, né? Que eu sempre falo que é aqui que você ganha a sua aprovação. E na primeira parte das teses subsidiárias, nós vamos analisar a pena e vamos saber se o juiz aplicou a pena corretamente, né? E aqui não aplicou, por certo, a pena correta, né? Porque existem pontos a serem discutidos, né? Vamos ver quais são. Olha só. Primeira fase, aplicação da pena no mínimo legal, porque as circunstâncias judiciais são favoráveis, lá do artigo 59, né? Relembrando aí que a sentença, né, o processo de estelionato, né, houve um trânsito em julgado da sentença condenatória muito após o cometimento desse crime, né? A pena base no mínimo legal, bis in idem. É aqui que nós teríamos que argumentar. Olha como vocês ganham pontos aqui. Por que bis in idem? Olha só. Considerou o magistrado a condenação como maus antecedentes na primeira fase e a reincidência na segunda, pelo mesmo fato, né? Condenação do estelionato com trânsito em julgado. Então, aqui, pelo mesmo fato, né? Ou seja, lá pelo aquele crime de estelionato que transitou em julgado, o juiz aplicou a reincidência, né, que não poderia, e ainda considerou como maus antecedentes. Isso lá na primeira fase. Então, aí já tem um bis in idem, né? Você não deve levar em consideração, né? Você tem que tentar afastar e argumentar dessa forma. Olha, o juiz considerou, na primeira fase da aplicação da pena, maus antecedentes e a reincidência, né, pelo crime, né, pela condenação do estelionato, perfeito? E na segunda fase, afastar essa reincidência, né? Por quê? Porque o artigo 63 do Código Penal disciplina que somente haverá reincidência se o novo crime, no caso o furto, for cometido após o trânsito em julgado definitivo de sentença condenatória de crime anterior. Ou seja, os fatos se deram anteriormente ao trânsito em julgado desse crime de estelionato. Então, aqui não há que se falar em reincidência, perfeito? Então, com relação à aplicação da pena, o que tínhamos que discutir é isso, o bis in idem, porque ele considerou na primeira fase a reincidência e maus antecedentes. E ainda assim, não contente, na segunda fase ele aplicou o aumento aí por conta da reincidência. Então, isso nós vamos afastar, perfeito? Depois, eu trago aqui para vocês o regime, né? E o regime também foi aplicado errado, porque o juiz aplicou o semiaberto, né? E está lá no artigo 33, que a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. E no parágrafo 2º, que é o que nos interessa, né? As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Condenado a 8 tal, e o nosso caso aqui está na linha C. Olha lá. O condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos poderá desde o início cumprir em regime aberto. Tá? E aqui o nosso cliente não é reincidente. Então, a aplicação do semiaberto não está correta, pois ele não é reincidente. E sendo primária, a Rita, deveria ser aplicado o regime aberto. Perfeito? E depois disso nós vamos analisar a substituição e, com relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nós temos as disposições do artigo 44 do Código Penal, né? Então, olha lá, após a dosimetria da pena, deveria o examinador defender a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
Isso porque a condenação anterior do agente, em que pese de fato... desculpe, esse daqui está errado, tá, doutor? Doutor, isso não configura reincidência, tá? Isso aqui é o do exercício anterior, mas é o mesmo fundamento. A pena aplicada foi igual a 4 anos e o agente não tinha condenação transitada e julgada. Senhores, me desculpem, essa é a redação do problema anterior. Mas a fundamentação é a mesma, tá? O réu não é reincidente. Então, plenamente possível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritivas de direito, tá bom? Me perdoe pela inconsistência aqui no slide, mas a argumentação é a mesma, que o réu, a Rita, não é reincidente, perfeito? Seguindo então, vamos lá. Do pedido, então você já argumentou tudo que tinha que argumentar, passou pela pena, regime e substituição, e agora você só vai organizar os seus pedidos de uma forma correlata àquilo que você argumentou lá em direito, perfeito? Então, mérito, absolvição nos termos do artigo 3863 pela tipicidade na conduta, né? Princípio da insignificância, perfeito? Como tese subsidiária de mérito ainda, olha só, aplicação do parágrafo 2º do artigo 155 do furto privilegiado. Ou seja, você quer a absolvição pelo princípio da insignificância, sua primeira tese de mérito. Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência em absolver, que reconheça o furto privilegiado, porque ela é primária e a coisa é de pequeno valor, perfeito? E depois disso, as subsidiárias, né? Que eu falei para vocês que vocês devem analisar, e nesse caso todas elas tinham alguma incongruência, né? Olha lá, aplicação da pena no mínimo legal, afastamento da reincidência, né? Com relação à aplicação da pena. Aplicação do regime aberto para o cumprimento da reprimenda nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos do artigo 44. Sursi aqui lá do 77 não cabe, porque cabe a substituição. E toda vez que cabe a substituição pelo 44, não cabe o sursi. Perfeito? Então, local e data, que é para finalizar a nossa estrutura da peça, né, aquela nossa primeira folha de rascunho, o problema não exigiu a interposição do recurso no último dia do prazo. Então, como você deve colocar aqui? Dessa forma, local e data, advogado, OAB, 3 pontinhos. E aí, então, você tem a estrutura da sua peça formada, né? Você já sabe o endereçamento, você já sabe a competência, né? Da primeira fase, lá onde você vai fazer a interposição para o juiz de primeiro grau, já sabe que as razões vão ser encaminhadas para o tribunal, você já sabe qual é a peça, que é uma apelação, você vai descrever sucintamente os fatos e argumentar em direito o quê? 2 teses de mérito, né? Princípio da insignificância e furto privilegiado. Depois, você vai passar para as teses subsidiárias e dizer que a pena deve permanecer no mínimo legal porque foi aplicado bis in idem, né? Tanto o juiz considerou maus antecedentes e reincidência lá na primeira fase da aplicação da pena porque a ré respondia lá pelo processo que transitou em julgado a sentença do crime de estelionato. Depois você vai falar da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, né, porque é plenamente possível que ela não é reincidente, e depois o regime aberto. E aqui, quando você fala em pena, regime e substituição, eu sempre falo para vocês que vocês devem pedir o que vocês querem mais para o que vocês querem menos, né? Então você vai pedir absolvição pelo princípio da insignificância. Se não absolver, que seja reconhecido o furto privilegiado, tá? Aí são as teses de mérito. Depois você passa, então, para as subsidiárias. Você vai ver primeiro a aplicação da pena, que você já vai pedir para ser a menor possível. E depois, quando você fala em regime e substituição, eu inverto. Por quê?
Porque o que eu quero mais é a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. E o que eu quero menos é o regime, né? Porque embora eu peça um regime aberto, o regime aberto é cumprimento de pena em regime aberto. E no caso da substituição, não. Aí você tem a substituição da pena privativa de liberdade, ou seja, eu não vou estar cumprindo a pena privativa de liberdade, porque ela vai ser substituída por uma restritiva de direito, que é muito melhor para o seu cliente. Perfeito? Só essas adequações. Se você não invertesse do jeito que eu faço, também não teria problema nenhum, porque você iria pontuar do mesmo jeito. O importante é você argumentar todas as teses, né? E com isso você vai pontuar. Agora, isso é a inversão aí da substituição, a aplicação do regime é só estética, é só cada um tem um estilo, cada um vai fazer do seu jeito, né? O importante é que o examinador saiba que você sabe o que você está falando, que você argumentou corretamente. Perfeito? Então vamos para o nosso modelinho aqui para que vocês tenham ele aí pronto, né? Para seguir de exemplo somente, doutores, tá? O modelo serve para que vocês vão aprimorando cada vez mais as peças de vocês. É importante vocês fazerem as peças aqui comigo e depois treinarem outras, né? Tem bastante material aí para vocês, dá para vocês ir treinando a cada dia um pouquinho, perfeito? Vamos lá ver como ficou o nosso modelo então. Olha só, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 41ª Vara Criminal da comarca, opa, ó, um erro de digitação aí de novo, desculpem, da capital do estado X, tá? Era essa a informação que era trazida no problema, e é assim que você deveria ter colocado. Pular mais ou menos 10 linhas, e aqui é importante eu dizer para vocês que toda vez que você for fazer uma peça de interposição, você tem que fazer essa peça em uma folha, tá? Em uma folha. Por quê? Você não vai ultrapassar uma folha para fazer interposição, senão você vai entrar lá nas razões, vai ficar uma estética horrorosa. E o examinador vai perceber que você não tem técnica, tá? E se você fizer uma peça de interposição que não utilize a folha inteira, você deve partir para outra folha para colocar as razões. Nunca fazer de forma corrida. Tá? Então, se organizem para que vocês façam a peça de interposição em uma folha e as razões a partir da próxima. Tá? Então, vocês devem pular mais ou menos 10 linhas. Tá? Eu digo mais ou menos porque algumas pessoas têm a letra maior, outras menores, né? E vocês vão se adequando aí ao tamanho da folha com o estilo e a escrita de cada um. Tá? E depois disso, Rita, olha só. Anteriormente qualificada nos autos em epígrafe, que lhe move à justiça pública por seu advogado, procuração anexa, isso eu sempre coloco e falo em todas as minhas aulas, que não é necessário você colocar procuração anexa, mas você demonstra para o examinador que você sabe que para representar o seu cliente, você precisa de procuração, perfeito? Ao final firmado, vem tempestive respeitosamente a presença de Vossa Excelência, inconformado com a R-sentença de folhas, interpor recurso de apelação nos termos do artigo 593.1 do Código de Processo Penal. Né? E seguindo, outro sim, requer que o presente recurso seja recebido e processado com as inclusas razões a serem encaminhadas ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado X. Essas são as informações que continham no problema. Então, você vai fazer dessa forma, ok? Termos em que pede deferimento, local e data, advogado OAB, número 3 pontinhos, tá? E aí, percebam que eu até juntei, ó, termos que pede deferimento, juntei local e data, para demonstrar para vocês que vocês precisam fazer a peça de interposição em uma folha, tá? Não deve ultrapassar e, se sobrar, vocês devem partir para a folha seguinte para apresentar as razões, perfeito? Seguindo, então, olha lá. Razões de apelação, e é assim que você vai começar a sua folha, a sua segunda folha, que são as razões, né, que é isso que o tribunal vai olhar. É a partir daí que os desembargadores vão começar a tomar pé de tudo. Então está lá, apelante Rita, apelada à Justiça Pública, autos de origem número tal. Tá? Porque os desembargadores precisam saber
da origem, do que está ocorrendo, né? Porque eles vão consultar o processo, vão olhar toda a instrução probatória, vão olhar as alegações do Ministério Público, as suas alegações em audiência, vão analisar a sentença do juiz e vão comparar tudo isso com as suas argumentações para saber se é realmente caso de reforma da sentença ou não. Aí você faz as saudações de praxe, né? Egrégio Tribunal de Justiça do Estado X, conforme está no problema, colendo a Câmara, ínclitos julgadores. E você não precisa mais que isso, você já fez as saudações de praxe, tá? Se você não quiser colocar os julgadores, colocar só Egrégio Tribunal, colendo a Câmara, tudo bem, né? O examinador vai entender que você sabe que tem que fazer as saudações de praxe. Isso que é o importante, perfeito? E aí sim, você começa a sua argumentação. E olha lá. Em que pese o imensurável saber jurídico do nobre magistrado Acó, a sentença de folhas merece reforma pelos fundamentos a seguir expostos. E aqui, então, você já deu a introdução daquilo que você quer, né? E aí você passa para os fatos. E aqui, então, dos fatos do direito, do pedido, tudo igual. Tudo igual. Tudo igual aos outros problemas. Desde lá dos memoriais, né? Dos fatos do direito do pedido. Todas as peças vocês vão fazer dessa maneira. Percebam, então, que não tem como a OAB te pegar no pulo, né? Não tem como a OAB inovar e cobrar coisas diferentes disso. E você deve, então, se preparar nesses moldes, porque fazendo isso você não terá dificuldade no dia da prova. Perfeito? Vamos lá, então. Dos fatos. A ré foi processada e, ao final da instrução processual, condenada a pena de 4 anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 80 dias multa, fixado no patamar mínimo legal pela prática do delito tipificado no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 do Código Penal. Você falou aqui qual foi a condenação dela. Consta do conjunto probatório que a ré teria subtraído 5 tintas de cabelo da sede da vítima, totalizando o valor de R$ 49,95, sendo que para a referida subtração teria arrebentado a fechadura do armário onde os itens estavam guardados. Desculpem aí o erro de digitação também, é que aqui a gente acaba passando batido. As partes se manifestaram em audiência, sobrevindo sentença condenatória. Ou seja, olha só, você já falou do que ela foi condenada, né, o tempo que ela foi condenada, você já falou sucintamente o porquê que ela foi condenada e falou que o processo está regular, que as partes se manifestaram e sobreveio sentença, né? E aí você só fecha o raciocínio. Olha só, é caso de reforma da sentença e absolvição da ré, como se passa a demonstrar. Percebam que em 4 parágrafos muito curtos, muito pequenininhos, eu falei tudo o que estava acontecendo no problema. E o que tem de informação mais relevante, lá no problema, nós vamos usar nas nossas argumentações agora no direito, né? Vamos ver como ficou. Do mérito, por que aqui? Do mérito, porque a gente não fala de teses preliminares, né? Nós verificamos no problema que não existia teses preliminares a serem discutidas, né? Então nós passamos direto para o mérito nesse caso, nesse problema, e nós vamos analisar lá o MATIX, né? Materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude, culpabilidade e as teses subsidiárias que dizem respeito à pena, regime e substituição. Perfeito? Então, olha lá. Da absolvição. Não se configura a prática de crime. Aqui você já chega com os 2 pés no peito do examinador, né? Já chega chutando literalmente o balde, né? Fala assim, não se configura a prática de crime. Ou seja, não existiu nada que pudesse condenar a ré. Vamos ver como ficou? Com efeito, a subtração de 5 tintas de cabelo, embora esteja adequada formalmente à conduta descrita no tipo penal, não importa em efetiva lesão ao patrimônio da farmácia. Incide, portanto, o princípio da insignificância, devendo a ré ser absolvida. Perfeito? Assim, ausente a tipicidade material, a conduta é atípica. E olhem só, aqui, com 2, 3 parágrafos muito sucintos,
com 3 parágrafos muito sucintos, você já elaborou a sua tese principal de mérito. Percebam como não é difícil, né? Então você já falou, olha, é insignificante 5 tubos de tinta diante da magnitude de uma rede de farmácias. Isso é insignificante, tá? A conduta é atípica pela insignificância. Então a ré merece ser absolvida, perfeito? Agora, passado isso, você tem a tese subsidiária, né? Que é o furto privilegiado. Vamos ver como ficou. Entretanto, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência em absolver a ré, de rigor o reconhecimento do furto privilegiado, pois, além de a coisa furtada ser de pequeno valor, R$ 49,95, a ré é primária, uma vez que o furto foi cometido antes do trânsito em julgado da condenação do crime de estelionato. Percebam, em mais um parágrafo eu já discuti a tese de mérito subsidiária. Falei na primeira parte do princípio da insignificância e agora com um parágrafo eu falei do furto privilegiado, perfeito? Então aqui acabou as suas teses de mérito e você gastou 5 parágrafos para fazer isso, menos que uma folha, ok? E passado isso, nós vamos então para as teses subsidiárias, né? E aí vamos analisar a sentença do juiz, se ele aplicou a pena corretamente, regime, substituição, e nós temos que analisar primeiro a aplicação da pena. E olha só, o magistrado entendeu por bem elevar a pena em patamar acima do mínimo, ao argumento de que o trânsito em julgado de outra sentença condenatória configurava maus antecedentes. Na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado também entendeu ser cabível a incidência da agravante da reincidência, levando em conta a data do trânsito em julgado definitivo da sentença de estelionato, bem como a data do cometimento do furto, ora objeto de julgamento. Ocorre que, ao utilizar a mesma circunstância, trânsito em julgado da sentença condenatória por crime de estelionato, para elevar a pena base na primeira fase da dosimetria e também para elevar a pena intermediária na segunda fase da dosimetria, feriu o princípio do ne bis in idem, né? Não pode aplicar a mesma causa para elevar a pena 2 vezes, tá? Então, a aplicação da pena aqui você já descaracterizou aí, né? Então, seguindo, substituição. Vimos a pena, falando que aplicou-se o bis in idem, né? Devendo ser reduzida. Depois nós vamos para a substituição, como eu falei para vocês, eu inverto essa parte, né? Porque é o que eu quero mais para o que eu quero menos. Então, olha só. Por entender que a ré não atendia aos requisitos legais, o magistrado não substituiu a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Entretanto, a ré não é reincidente, preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, portanto, né? Faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Olha só, mais 2 parágrafos e você já argumentou a substituição. E você vai, por fim, falar do cumprimento, né? Ainda que não seja o entendimento de Vossas Excelências, aqui Vossas Excelências, porque você está falando com os desembargadores, né? E não é só um desembargador que vai julgar. Então, você tem que falar Vossas Excelências. Em substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, o regime adequado para o cumprimento da reprimenda é o aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, mais um errinho de digitação, me perdoe, a linha C do Código Penal. Perfeito? E depois é só fazer os pedidos de forma correlata, como eu falei para vocês. Tudo aquilo que você argumentou, né, lá na fase do direito, você vai fazer os pedidos, ou seja, é só linkar um ao outro, né? Uma argumentação, um pedido, outra argumentação, outro pedido, outra argumentação, outro pedido, e assim você fechou sua peça. Tá? Vamos ver como ficou? Diante de todo exposto, requer-se que o presente recurso seja conhecido e provido. Isso é muito importante. Toda vez que você fizer recurso, lá no pedido você vai pedir para que ele seja, primeiramente,
conhecido e provido. Isso não pode esquecer, pessoal, porque isso vale ponto, tá? Então você pede que o seu recurso seja conhecido e provido. Para quê? Absolver a ré com fulcro no artigo 3863 do Código de Processo Penal, pois a conduta é atípica. Sua primeira tese de mérito, como nós dissemos lá anteriormente, né? Então, primeira tese de mérito, atipicidade. Absolvição 3863 do CPP. Subsidiariamente, mas aqui ainda falando em mérito, né? Requer-se a aplicação do parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, ou seja, o furto privilegiado, né, que tem uma pena muito menor. Diminuir a pena imposta, pois não está configurada a reincidência, né? Então ele poderia até ter elevado um pouco a pena lá na primeira fase da dosimetria da pena, né, considerando maus antecedentes, mas reincidente ela não é, então a pena não poderia ser aumentada. Então você pede a redução dessa pena em face da não configuração da reincidência, perfeito? Foi isso que nós argumentamos, né? Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Lembrando sempre que aqui, nesse caso, o nosso cliente, a Rita, não é reincidente, perfeito? Então, deveria ser pedido dessa forma. E, por fim, né, o regime aberto para o cumprimento da pena nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal. Perfeito? E aí, corrijam, por favor, o erro de digitação aqui, ó, tá? Parágrafo 2º do Código Penal. E depois disso, local e data, advogado, OAB, 3 pontinhos. E aqui, então, encerramos a nossa correção do exercício de hoje. E o que eu trago para vocês, insisto muito, principalmente nas teses de mérito, que são as mais cobradas pela OAB, no decorrer de todos esses exames, né, as teses de mérito são as mais cobradas. E sempre que você falar em mérito, você vai passar por essas fases que eu falei. Nós estamos trabalhando vários exercícios aqui, e vocês podem perceber que não foge desses assuntos. Então, com treino e com atenção, vocês não vão ter dificuldades no dia da prova, perfeito? Então, nós vamos ficando por aqui, né, com mais essa aula, e em breve subirá a próxima no YouTube, a outra, e até o dia da prova. Eu tenho certeza que vocês estarão preparados plenamente para enfrentar mais essa batalha. Às vezes demora um pouquinho para subir o vídeo, alguns dias, porque além de eu gravar aula, eu também trabalho, né? Também advogo, e às vezes o nosso dia a dia, o nosso cotidiano não nos permite que possamos gravar as aulas continuamente, né? Então eu peço um pouco de paciência para vocês, para os que estão acompanhando o nosso curso no dia a dia. Aqueles que vão ingressar ainda vão ter as aulas disponibilizadas lá na plataforma, então fica mais fácil acompanhar, pode fazer uma por dia, né? Então eu peço um pouco de paciência para vocês, de compreensão. Estou do lado de vocês, como eu sempre digo, sou o técnico e vocês são os jogadores. Nós somos um time e eu quero ser campeão lá no dia da prova, e a minha taça é a mesma de vocês, é a aprovação no exame da ordem de cada um de vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.